Fala, investidor, tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje eu vou te mostrar como tá a minha posição em Gafisa, o que eu fiz aqui para tentar me proteger e quais são os cenários que eu estou imaginando que podem acontecer para eu sair dessa operação. Além disso, eu vou te mostrar algumas questões práticas para você proteger suas ações que você não encontra em curso nenhum, escrito em livro nenhum, que são questões práticas que são fundamentais para você de fato conseguir se proteger na bolsa de valores. Vou te explicar aqui no detalhe. Então vamos lá. Antes da gente começar, vou pedir para você que é parceiro do canal deixar um gostei, que isso me ajuda bastante. Então vamos lá, eu vou mostrar a minha posição aqui. Eu já mostrei tudo para os alunos, tudo que eu faço eu posto na nossa comunidade fechada. Todas as operações, comprar ação, vender ação, compra de opção, venda de opção, qualquer coisa que eu faço eu posto lá. Então meus alunos já sabem o que eu fiz. Eu vou mostrar para vocês e mostrar qual é a lógica disso. Talvez pode parecer um pouquinho complicado para você no começo, mas é fundamental. Eu tentei aqui me proteger porque 1 milhão para mim é muito dinheiro e eu vou te explicar como eu fiz isso e algum dia, se você precisar, você vai poder fazer igual. Então vamos lá, primeiro vamos vir aqui no gráfico da Gafisa para você entender um pouquinho, né? Eu já fiz um vídeo que circulou bastante aí no YouTube, né? Inclusive fizeram propaganda do meu vídeo porque eu explicava muito bem a situação. Então aqui a gente tem Gafisa, uma ação super complicada aqui por várias questões, tem uma briga nela e tem questões fundamentalistas, né? Uma empresa que dá prejuízo, então a tendência dela é ir cada vez pior mesmo, né? Então aqui em 2023 a gente teve uma briga, agora em 2024 a gente vai ter outra assembleia, tá tendo uma briga novamente. E aqui o que a gente vê? Teve uma explosão de preço das pessoas comprando para votar, algo parecido com o que aconteceu aqui, só que um pouco mais gradual, né? Antes foi mais explosivo. Eu comprei aqui as minhas ações, já estava perto do topo aqui. Eu comprei aqui, acredito que foi dia 12 aqui, mais ou menos nesses preços, paguei aqui 13,48, alguma coisa assim. E aí teve um dia de alta, depois só caiu. Agora deu uma segurada. Essa disputa da Gafisa, a gente espera que ela seja resolvida na Assembleia, que é dia 7 de fevereiro. Então a gente está chegando perto. Então eu vou te falar o que eu acho que pode acontecer para você entender as coisas que eu devo fazer frente a esses cenários. Primeiro cenário, mais pessimista, né? É que eu comprei aqui e essa ação simplesmente pode cair e voltar para os preços anteriores, que seria aqui 5, 4 reais, né? Algo entre 4 e 5 reais. Então daqui iria ladeira abaixo. Isso é algo que pode acontecer. Eu coloquei aqui 1 milhão de reais, o que para mim é bastante dinheiro. Então o que eu pensei? Eu vou tentar me proteger. Como que você se protege na bolsa de valores? Sempre comprando puts, usando opções, que é a melhor ferramenta que a gente consegue comprar puts para neutralizar sua perda, tá? É claro que você não vai ficar no 0 a 0. Existe um custo, e ainda mais numa ação como essa, um custo grande para se comprar puts. Já vou te mostrar que eu fiz isso. Aqui o que acontece? Tem um cenário que é cair para 4 reais direto. Esse não é o cenário que eu trabalho como primeira alternativa, porque eu acho que vai ter assembleia, ainda vai ter um fluxo de compras até lá. Eu acho que talvez aqui a gente vê mais uma pernada de alta. Talvez aqui eu chuto, eu não faço a menor ideia do que de fato vai acontecer. Essa é a minha especulação. Eu especulo que deve chegar aqui lá perto dos 20 reais. E aí, chegando em 20 reais aqui, vai ter lá a assembleia. Se chega na assembleia e os minoritários perdem, né? Essas pessoas que estão aqui com a ideia de salvar a Gafisa, desse lado que eu estou votando, o que deve acontecer se eles perderem? Provavelmente a ação cai e vai aqui lá para os 4 reais. Ainda mais que teve agora uma subscrição bônus do majoritário, ele conseguiu comprar mais ações, ele conseguiu diluir ainda mais o pessoal. Então deve voltar aqui para os valores anteriores. Então o que eu acredito? Se de fato chega aqui nos 20 reais, nessa área aqui, então aqui vamos pôr uma linha aqui. Então vamos supor que teve essa alta aqui até os 20 reais. É uma alta hoje de 70%, mais ou menos. O que dá para fazer nesse momento? Se de fato sobe para perto de 20 reais, daria para comprar algumas puts para travar o seu lucro. Por quê? De agora para 20 reais tem uma alta legal. Mesmo no preço que eu comprei, se chegasse a 20, isso me geraria um lucro de aí uns 30%, 40%, alguma coisa nessa linha. Daria para gastar aí uns 15%, o valor que tiver, com puts para travar o risco e garantir algum lucro, tá? Isso ainda não aconteceu, isso é um cenário que eu especulo. Existe o outro cenário que seria basicamente cair direto aqui, né?
Deixa eu desenhar para você. Ó, pode cair até uns 4,50, eu acho aqui. E aí, após a assembleia, eu imagino que isso aqui talvez caia rápido. Isso aqui do dia de hoje já dá uma queda de 57%. Do valor que eu paguei, daria uma queda ainda maior, tá? Esse é um cenário que pode acontecer também. E aqui, eu imagino o seguinte. Se chegar lá para os 20, né? Chegou perto da assembleia, chegou nos 20. Aí tem a possibilidade de ganhar a assembleia ou perder a assembleia. Se ganha a assembleia, o que vai acontecer eu não sei. Mas a minha especulação é que, de fato, a nossa tese está certa. E a ação aqui ela pode ter uma oscilação muito grande. Mas, de modo geral, a gente imagina uma alta aqui. Porque toda essa comoção foi para isso. Isso seria se ganhasse a assembleia. Então, nesse caso, vamos pôr aqui. Coloquei aqui para você ver. Então, para mim, o cenário mais comum vai ser chegar na assembleia numa alta e depois da assembleia não sei o que acontece. Se, de fato, a gente perde na assembleia, a cotação deve sim, lá de cima, cair aqui para os R$4 novamente. E eu acho que cai rápido. Então, o que eu vejo aqui, né? A gente tem esse cenário que eu acho que é o mais provável, que ainda dá uma subida por causa da assembleia, ainda tem tempo para comprar ações para votar e tem players, né? Tem investidores muito grandes nesse jogo, então acho que pode ter alguma movimentação nesse sentido. O que eu gostaria que acontecesse era de fato que a gente ganhasse a assembleia, daí a gente veria o que de fato ia acontecer logo depois, o que a gente consegue de ganho após isso. Mas existe um cenário, né? Eu acho que o cenário que a gente mais tem que se proteger são os cenários onde o futuro é incerto e catastrófico, né? O primeiro deles é cair de forma gradual. Não sei se de fato isso acontece, mas um cenário muito fácil de acontecer é chegar na assembleia e perder. Hoje eu acho que a gente está numa chance grande de ganhar, mas quem está lá do outro lado é muito grande, né? Então, existe uma chance disso acontecer. E aí, se chegasse na assembleia e perdesse, ia acontecer isso com as ações. Pensando nisso, o que eu faria nesse cenário de chegar na assembleia no valor mais alto e caísse? Aqui eu viria e faria o seguinte. Se acontecesse isso, eu compraria algumas puts e garantiria algum lucro, porque caso caia, a gente conseguiu ganhar alguma coisa. A gente consegue ir até a assembleia, consegue votar. E se de fato depois cai, a gente garantiu algum lucro. Esse é um cenário que eu estou esperando, que se sobe, eu vou tentar comprar essas puts para garantir algum lucro. O que eu fiz aqui, né? Antes, eu já comprei algumas puts e eu vou mostrar para você como eu fiz e qual que é a minha posição hoje. Então aqui, eu comprei, subiu um dia e o resto tudo caiu, né? Então durante esses dias aqui, eu fui tentando comprar as puts, né? O mercado para puts nessa ação tá muito difícil. Eu vou te explicar o detalhe do porquê. Não é normal, tá difícil assim, tá? Mas vamos lá. Essa aqui eu fiz uma tabela das minhas puts. Essa é a minha posição em Gafisa. Mostra um prejuízo grande, mostra um preço médio de 15. Não é bem esse meu preço médio porque eu comprei via exercício de puts, tá? Se você não sabe como funciona uma venda de puts, é legal você ver outros vídeos meus, tá? Que eu explico sobre isso. E aqui tá esses lucros também, que também não são muito reais, porque não tem muitos negócios em Gafisa nessas opções. Então esses números de lucro ou prejuízo, na verdade, tem zero valor. Essa é a realidade, tá? Esses números aqui, de fato, eu estaria com algum prejuízo, mas não são esses números que estão aqui. Mas então, como você viu, olha como que eu fiz, né? Isso aqui é a minha ação, 75 mil ações, que hoje vale uns 750 mil. Eu paguei 1 milhão na época. E aqui eu tenho algumas calls que, se subir, eu consigo ganhar algum dinheiro com isso. E as outras aqui são todas puts, né? Aqui, por que eu comprei desse jeito? Porque não tinha nenhuma put que fosse de fato útil que eu conseguisse comprar a quantidade certa, tá? Os books, para eu comprar essas puts, estava tudo muito difícil, tanto que eu paguei uns preços bem ruins, você vai ver. Mas aqui é só para ficar bem transparente com vocês, tá? Essa é a minha posição. Não recomendo vocês comprarem nada, nem de ação, nem de put. O que eu falei no outro vídeo era para votar. Então, você que tem ação, você vota. Mas enfim, eu não recomendo investimentos. As coisas que eu faço aqui exigem um nível de sofisticação legal. Eu tento ensinar isso para vocês, essa sofisticação. Mas não tentem fazer igual, tá? Mas eu vou explicar o que eu fiz aqui e como você pode aprender com isso. Então eu tentei comprar aqui 75 mil puts. Essas aqui que tem 50 mil, na verdade é um pozinho. Isso aqui eu gastei R$ 1.500. Não vai dar resultado nenhum, a menos que a ação despenque muito. Foi uma forma de eu tentar diminuir o prejuízo que eu vou ter se caso a ação caia, tá? Então,
Para simplificar, eu fiz uma planilha. Essa é a planilha de fato das puts que eu comprei. Aqui está o strike de cada uma delas, aqui está o prêmio que eu paguei por cada uma delas, aqui está o valor total. Então eu gastei quase 400 mil reais em puts para proteger a minha operação. Então aqui eu tenho um pouquinho mais de 75 mil puts, esse foi o valor que eu gastei. Só que qual é o meu prejuízo máximo nessa operação? Eu tive que fazer aqui toda uma engenharia para conseguir me proteger de alguma forma e eu fiz as contas aqui. Então basicamente é o seguinte, o que a gente vê quando a gente tenta proteger as nossas ações? Primeira coisa, se você tem uma ação, o número que você precisa ver de quanto que você está sendo protegido é o que eu chamo de break-even, tá? Como assim, Jimmy? Então vou ver aqui na grade, né? Vamos aqui. Vamos supor que eu estou comprando 1000 ações aqui a 10 reais, né? Então eu estaria gastando aqui 10 mil reais. Como eu faço para proteger essas ações? Eu tenho que vir aqui e comprar algumas puts na mesma quantidade, tá? Eu tenho que comprar 1000 puts e eu vou ver o break-even dessa put. Como assim, Jimmy? Tá vendo esse nome aqui, break-even? Esse é o valor que de fato você vai começar a ser protegido. Então, se eu comprei a ação a 10, na hora que eu venho aqui e compro essa put aqui, ó, put para março, 11 reais. Tá vendo aqui, já me puxou um break-even R$ 9,10. Então, se eu estou pagando R$ 10,98, que é o preço de hoje na ação, e eu estou comprando essas puts aqui, tem que ser a mesma quantidade, tá? Eu, na realidade, estou sendo protegido de fato a partir de R$ 9,10. Abaixo de R$ 9,10 eu não perco mais dinheiro. Eu vou perder quanto? Eu vou perder o valor entre R$ 10,98 e R$ 9,10. Então, é esse o número que você precisa ver. Quanto que eu estou protegido se eu comprar a mesma quantidade de puts que eu comprar de ações? Vai ser a diferença entre o preço da ação e o break-even, tá? É esse o número que a gente vê. Então, se eu olhar na minha planilha, eu vejo aqui, ó, meu PM, eu paguei 13,48 nas minhas ações. Qual é o break-even das minhas puts? O break-even está em 11,75. Ou seja, se eu tiver feito as contas certo, eu estou perdendo aqui R$ 1,73, que é meu prejuízo máximo. Isso daria 130 mil reais de prejuízo máximo que eu teria. Só que tem um detalhe, para eu ter esse break-even, que parece até que um break-even bom, para outras ações seria ruim, tá? Mas no caso de Gafisa até que é um número razoável. Eu acabei tendo que comprar algumas puts que tem um lado negativo muito grande. O que é isso? São puts muito dentro do dinheiro. Puts muito dentro do dinheiro, elas trazem um lado negativo. O que é isso? Se meu preço médio é 13 e eu comprei uma put no 23, significa que essa put está no 23, ela é 10 reais dentro do dinheiro. Ou seja, 20 mil ações minhas precisariam subir acima de 23 para eu começar a ter lucro. Então, isso foi algo que eu fiz que melhorou um pouquinho o meu break-even, né? Que seria o quê? Diminuir um pouco o meu prejuízo máximo, mas eu fiquei travado, né? Até 23 reais em 20 mil ações. Então, tem esse lado negativo que eu acabei fazendo em parte das minhas puts, porque eu cheguei num ponto onde não tinha o que comprar e eu acabei aceitando isso daqui. Então, duas coisas para você perceber na hora de comprar puts para você proteger suas ações. Isso pode servir para qualquer ação que você tiver. Primeira delas, aqui no Profit você pode selecionar a put que você quiser e olhar o break-even. Cliquei aqui, ó, essa puxou esse break-even de 11,75 baseado no último negócio. Só que esse último negócio já deve estar bem defasado, tá? Não deve ser isso não. Então aqui eu estou vendo que meu prejuízo máximo seria 10,98 menos 11,75, vai dar um valor até positivo se fosse esse preço aqui. Mas não vai ser esse preço, né? Provavelmente vai ser um preço maior aqui. Se olhar a calculadora Black-Scholes, ele já está pedindo R$2. Então provavelmente vai ser tipo isso, 2,50. Então daria aqui um break-even na realidade de 9,50. Você perderia no máximo R$1,48 por ação. Tá, esse é o número que você vê. Mas qual é o outro número que você tem que ver? É o strike. Se eu vim para proteger essas ações do R$10, se eu vim aqui comprar uma put no 23 como eu fiz,
Ó, tá vendo que o break-even tá 9,72, então o prejuízo máximo não é tão grande assim, tá dando R$1 e alguma coisa. Só que, olha que interessante, se eu selecionar que eu vou comprar a ação também e olhar o gráfico de payoff, esse gráfico aqui tenta me mostrar aonde eu lucro, aonde eu tenho prejuízo. Ele mostra que eu começo a lucrar depois dos R$23, aqui perto dos 24. Então, esse é um ponto que você tem que levar em consideração. E se você comprar uma put muito dentro do dinheiro, ou seja, uma put que o strike está lá em cima e sua ação está aqui embaixo, se a sua ação subir e chegar no strike, a sua operação começa a melhorar aí ela vai passar um pouco, aí ela chega no 0 a 0. Então, no caso dessa put aqui, só começo a ganhar dinheiro aqui perto dos R$24 e alguma coisa, tá? Então, isso é importante. As pessoas, às vezes, compram essas puts e não têm consciência disso. Conforme a ação sobe, você não lucra. Você tá com o mesmo prejuízo que você travou, tá? Então, isso é algo importante de você pensar na hora de proteger sua operação. Então, no melhor dos casos, como você protege a sua ação? Seria o ideal você vir aqui e escolher opções mais perto do valor atual da ação. Então, se você quisesse proteger uma ação hoje que está no 10, você viria aqui e compraria às vezes essa put no R$10 ou no máximo essa no 13,25. São as melhores alternativas para você comprar. Aqui você tem que ver também o prazo, né? Aqui tá para fevereiro. Dá para comprar para março, abril, e quanto mais longa for essa opção, até dá mais ou menos 1 ano, 8 meses, ela vai encarecendo. Depois a put ela meio que dá uma neutralizada, né? Ela trava o prejuízo, o custo dela acaba virando um platô, fica mais ou menos o mesmo depois de um certo período por causa dos juros, mas isso a gente não precisa discutir hoje. Mas é isso, se for resumir 2 pontos aqui, antes da gente entrar numa explicação do porquê que é difícil comprar puts nessa ação, se você for salvar 2 pontos, é esse. Você precisa avaliar o seu break-even, porque com ele você faz a conta de qual é o valor máximo que você pode perder nessa operação. E o segundo ponto é quão dentro do dinheiro está essa put sua. Se tiver muito dentro do dinheiro, pode ser que vai estar neutralizando a alta da sua ação caso ela suba. Então, por exemplo, naquelas opções minhas que eu paguei um strike 23, então se subir a R$20 eu não vou ganhar dinheiro. Então olha só que coisa maluca, né? Eu simplesmente limitei o prejuízo com medo desse cenário, né? A Ana Flávia não ia gostar muito de eu perder R$1 milhão à toa. Então eu vim aqui e protegi para limitar o quanto eu vou perder. Vou acabar perdendo de todo jeito se cair, mas eu controlo a perda, né? Antes seriam 700, 800 mil reais, agora vai ser ali no total, tenho que ver certinho, mas no total deve dar uns 150 mil, alguma coisa nessa linha, porque ainda tem aquelas calls que eu comprei. Mas se acontecer esse cenário, que é o que eu de fato acredito, de subir até a Assembleia, dá uma outra oportunidade. Se subir até 20, dá para comprar umas puts no 20, no 19 e tentar garantir alguma alta nas ações. Então, no caso aqui, eu consigo votar na Assembleia, não preciso vender a ação para garantir meu lucro. E se na Assembleia perde, eu já tô com a put comprada, que ela vai garantir o meu lucro, tá? Então aqui é uma coisa que eu tô pensando. Então aqui, só para você entender então, isso foi o que eu fiz. Eu comprei puts nesse período aqui até o último pregão para limitar o prejuízo. Eu mostrei essas operações para os meus alunos, eu não costumo mostrar tudo aqui no YouTube, mas como eu fiquei sabendo que tem muita gente fazendo algumas coisas erradas, que não sabem se proteger, ou estão gastando muito, ou que não estão se protegendo, ou que não sabem o que estão fazendo, eu resolvi mostrar o meu posicionamento aqui para ficar bem claro e transparente para vocês, tá? Então, durante esse período eu tenho comprado puts para reduzir o quanto eu vou perder, porque existe essa possibilidade grande, né? Eu acho que se a gente não ganha na Assembleia, a ação vai para baixo, não tem para que ela subir. Então, compra de put para limitar o prejuízo. Se de fato subir até a Assembleia, que eu acho que, para mim, eu coloco aí uns 70% de chance disso acontecer. Dá também para comprar umas puts para tentar garantir algum lucro. Se a gente ganha na Assembleia, não sei como é que vai ser, eu vou ter que entender como vai ser, mas eu espero algum resultado legal a partir daí. Aí depois eu vejo e conto para vocês se de fato a gente ganhar a Assembleia. E se a gente perder, eu imagino isso aqui, uma queda muito grande das ações. O que eu vou fazer se a gente perder a Assembleia? Se perde a Assembleia, eu vendo as ações, tá? Só para vocês entenderem, ninguém achar que eu vendi sem avisar ninguém, ou não que eu tenha que dar satisfação para ninguém, mas como vocês estão me vendo
e viu eu comprando, eu vou falar também o dia que eu vou vender. Eu vou vender o dia, se perder a assembleia eu vendo, tá? Não vou ficar segurando isso aqui para depois. E se tiver subido aqui, eu vou tentar comprar essas puts para garantir algum lucro. É esse o movimento que eu tô vendo, é isso que eu vou fazer. Não é recomendação de investimento de jeito nenhum, como você tá vendo, a maioria dos cenários são arriscados e tem prejuízo envolvido, tá? Então, tome bastante cuidado com o que você tá fazendo, entenda os riscos e entenda o lado bom e o lado ruim das operações, tá? Então, aqui te expliquei como que eu espero que as coisas aconteçam e o que eu vou fazer. Chegou a assembleia, perdeu, eu vendo. Se ganhou, eu seguro e vejo o que vai ser. Sempre aqui tô pensando em comprar puts para segurar o prejuízo ou garantir algum lucro. Por que isso? Porque eu acho que existem muitos cenários onde essa ação volta para R$4. Então é isso que eu tô enxergando. Como eu te mostrei, tô com a minha posição aberta, vou segurar ela até a assembleia, vou votar na assembleia. Passei lá a procuração. E um detalhe aqui, seguindo nessa linha de puts, e essa lição que eu vou te trazer é muito importante para você que quer se proteger, porque pode acontecer em diversos outros cenários. Normalmente, quando você vem para comprar puts, se você vir, por exemplo, em Ambev, ou então em Raia Drogasil, se você for em MRV, se você for em Ezetec, se você quiser comprar puts, normalmente você vai ter pessoas, principalmente formadores de mercado, vendendo ou comprando de você. Então o que significa isso? Que você vai vir aqui, colocar um preço que aí essa pessoa acha que faz sentido, você vai poder comprar ou vender uma quantidade muito boa. Você entra e sai a hora que você quiser. Você compra a mesma put, eu poderia, por exemplo, numa ação que está um pouco mais controlada, eu poderia comprar 75 mil puts daquela que eu achasse melhor. Aqui eu não consegui. Por que acontece isso? Essa é uma explicação técnica que não existe em livro algum. Eu não sei onde isso está escrito, mas eu vou te explicar aqui porque eu acho bastante interessante. Então vamos lá, por que não tem formador de mercado na Gafisa hoje, né? A resposta são duas coisas que talvez a maioria de vocês não entendem, que é o Delta Reg e o aluguel. O que significa isso? Já vamos pular para a explicação. Quando você compra uma put, o outro cara, ele tem que te vender. Se você compra, alguém tem que te vender, tá? Isso é fácil de você entender. Então, você compra a put e a outra pessoa, ela vende a put para você. Se o formador de mercado faz isso, ele precisa se proteger, tá? Sempre que o market maker, formador de mercado, ele opera contigo, ele tenta não correr riscos da ação subir ou da ação cair. Então o que esse cara faz? Ele te vende a put. Vender a put, para ele, é como se ele estivesse apostando que o mercado ia subir. Porque se sobe, essa put, ela passa a valer zero e ele ganhou dinheiro. Ele quer neutralizar isso. Por quê? Porque se o mercado cai, aí é o contrário, né? Se ele te vendeu a put, para você que comprou, você se protegeu e ele se ferrou. Então, ele vendeu a put, ele tem que se proteger do mercado cair. Como ele se protege? Ele aluga uma ação, ele paga lá o aluguel, pega a ação de outra pessoa. Isso é super simples de fazer, tá? Mas entende a dinâmica. E o que ele faz com essa ação alugada? Ele vende essa ação. Então ele vende uma ação que ele não tem. Ele fica vendido na ação e ele está vendido na put. Porque vender a ação faz que ele fique protegido da ação cair. Se você vende a ação e a ação vai caindo, ela vai desvalorizando, ele vai lá, recompra essa ação e devolve para a pessoa que ele alugou. Então, vender a ação é apostar para baixo. Vender a put é apostar para cima. Uma coisa neutraliza a outra, tá? A dinâmica é essa. Então, o que acontece? Por que hoje, quando você compra uma put, não tem esse cara aqui te vendendo? Porque é o seguinte, olha isso aqui, acabei de entrar no Status Invest. Essa daqui é a taxa de aluguel da Gafisa, tá 96% ao ano. Só para você ter um parâmetro de comparação, isso aqui é o aluguel da Petrobras, é 0,03 ao ano. Gafisa, 96,97% ao ano. Então o aluguel da Gafisa tá absurdamente caro. Então para esse cara aqui que eu te mostrei, que ele vende a put e aluga a ação, ele tem que pagar um aluguel super caro nessa ação. Então primeiro ponto, se ele paga um aluguel caro para pegar essa ação, ele tem que te vender a put por um preço muito ruim. Ele tem que vender a put por um preço caro. E às vezes é tão caro que não compensa.
porque não faz sentido para ele colocar essa ordem lá que ninguém vai pegar. Então, o aluguel da ação ficando muito caro faz com que os preços das puts fiquem completamente distorcidos, ao ponto desse cara nem mesmo atuar lá no book de ofertas por causa dessa situação. Tem um outro ponto, o segundo ponto é que, por que o aluguel ficou caro? Porque existe uma escassez. É oferta e demanda, tem muita gente querendo alugar e pouca gente deixando as ações disponíveis. Seja porque tem muita gente apostando para baixo, seja porque tem muita gente querendo votar na Assembleia. O cara que para votar na Assembleia, ele tira do aluguel. Então, existe essa situação onde tem escassez de ações para serem alugadas. Existe escassez, o que gera poucas ações e um aluguel muito caro. Então, essa situação faz com que muitos formadores de mercado prefirem nem mesmo atuar nesse ativo. Ele simplesmente, o robô dele percebe isso e desativa a atuação em uma ação como essa. Por isso que eu tive que comprar várias puts bizarras, com preços caros, com strikes diferentes, com strikes que normalmente eu não pegaria. A minha quantidade de 75 mil era uma quantidade grande, então eu tive que acabar me sujeitando a isso. Se fosse uma ação normal, eu compraria essas puts em 1 segundo de maneira normal, super fácil e pagaria um preço muito mais barato. Mas o caso de Gafisa não é normal. Então essa questão do aluguel ficar caro, interferir na disponibilidade de puts para você comprar, é uma realidade que muitas vezes você não vai achar essa explicação em lugar nenhum. Então na hora que caso você queira comprar uma put de Gafisa, você vai ter que olhar aqui o ESC, né? Você tem que olhar o book de ofertas aqui. Por exemplo, clica com o botão direito, livro de ofertas, e ver quanto que o vendedor está pedindo nessa opção para você calcular e ver se faz sentido. Muitas vezes não faz sentido o preço que eles pedem para gente. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei um monte de ordem de compra e deixei aqui. E aí, conforme foi indo, algumas executaram, outras não. E aí, fui me ajustando aqui, fui avaliando e pegando as ordens que eu achava que fazia sentido. Aqui eu ainda tenho algumas ordens, por exemplo, se bater R$23, eu pus para comprar uma put aqui baratinha de R$1. É claro que para fazer isso a ação tem que explodir para cima, né? Se acontece isso, eu faço o que eu te falei, que eu garanto um lucro porque a ação subiu. E basicamente é isso então. Tentei te explicar aqui, existe toda uma engenharia financeira por trás dessa operação, por trás dessa situação muito peculiar e que é interessante para a gente estudar, a gente que gosta de opções, nessa situação de Gafisa. Aqui eu te falei exatamente o que eu vou fazer, eu vou segurar até a Assembleia, perdeu a Assembleia, se perder eu vendo a ação, se ganhar eu seguro. Essas puts minhas, a maioria delas são para fevereiro, então no vencimento lá, se a ação tiver caído, eu vou levar para vencimento e acabo neutralizando aí o prejuízo possível que eu posso ter. Então é isso, tentei te mostrar o que eu estou pensando, ser extremamente transparente, mostrar para todos vocês, porque eu vi muita gente engajada nesse caso. Esse é meu racional. Existe muito risco e o potencial de ganho aqui que a gente espera está atrelado a esse risco, né? E o que significa risco? Não saber o que de fato, não ter garantia nenhuma do que vai acontecer. E aí eu fui montando aqui, montei a operação, comprei as ações através de opções e agora montei algumas outras compras de puts para reduzir o quanto eu vou perder. Se subir aqui, como eu te expliquei, qual que é o meu strike? Eu começo, se eu fizer uma média aqui, eu só começo a ter lucro se a ação subir acima de quase R$17 aqui. Então tem que subir muito para eu ganhar algum dinheiro. Abaixo de 17 eu vou perder dinheiro. E aqui está 130 mais as calls. Eu devo aqui no final ter um prejuízo máximo se ficar abaixo aqui do strike de uns 130, 150 mil reais. E tá tudo bem, eu escolhi entrar na situação porque eu vejo que se as coisas derem certo, podem dar muito certo, mas é uma completa incógnita, tá? Então aqui tá todos os meus números, meus valores, o que eu penso em fazer, o que eu fiz e o que eu vou fazer para ser transparente com vocês. Não espero que nenhum de vocês façam igual, porque exige toda uma sofisticação, exige todo aqui um trabalho, um tempo pensando aqui sobre como fazer. Você tem que entender e conforme os seus estudos você escolhe o que investir, o que operar, tá? Isso é meio óbvio, mas vou deixar claro aqui para vocês. Então é isso, meus amigos investidores, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se aprendeu, se gostou, deixa o gostei. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, ativa as notificações
para não perder os próximos vídeos. Então é isso, meu amigo investidor. Grande abraço e até o próximo vídeo.